Bom dia, meus irmãos, a paz. Pai Jesus, amor de Maria, alegria do Espírito Santo. O tema dessa pregação é famílias edificadas sobre a rocha. O tema dessa pregação é família edificada sobre a rocha. Para entendermos essa palavra, essa pregação, esse momento de oração, eu vou contar uma parábola, meus irmãos. Havia um homem desanimado, e Deus chega até esse homem e fala para ele: você está vendo aquela pedra enorme, aquela rocha enorme do lado da sua casa? Você está desanimado, não é? Então, a partir de hoje, você vai empurrar aquela pedra. E aquele homem, ele ouviu, meus irmãos. Ele ouviu aquela direção de Deus e aquele homem começou a empurrar aquela pedra e empurrava aquela pedra todos os dias. Empurrou aquela pedra meses, anos. E após anos, ele empurrando aquela pedra, o inimigo chega até ele e fala: você está fazendo um trabalho de bobo. Já há anos que você empurra essa pedra e ela não moveu um dedo sequer. E aquele homem, ele clama a Deus e começa a questionar Deus, né? Por quê? Que Deus deu aquela ordem para ele e ele empurrou aquela pedra há anos e aquela pedra não se movia. E Deus vem ao encontro desse homem e fala: mas eu dei a ordem para que você a empurrasse, não para que você a movesse. Eu não falei que era para você mover a pedra. Você acha que não está dando resultado, né? Mas olhe para as suas pernas, como elas estão musculosas. Olha para a sua mão, como ela está calejada, forte. Olha para os seus braços. Meu amigo, depois de tantos anos, você se fortaleceu. Eu não dei ordem para que você a movesse, mas para que você a empurrasse. E assim, meus irmãos, assim é o casamento. Assim é o relacionamento, meus irmãos. Há quantos anos você está empurrando essa pedra? Eu estou há 35 anos casado com a Cláudia, Ana Cláudia. Nós temos 4 filhos e 4 netos. 35 anos de amor e de fidelidade, meus irmãos, de respeito, carinho. E eu quero trabalhar com vocês aqui 3 pontos que são bases num relacionamento. Relacionamento entre casal, não entre casais, entre um casal. Eu quero trabalhar com vocês oração, perdão e diálogo. Por isso, meus irmãos, eu vou ler para vocês um salmo, meus irmãos. É o Salmo 39, meus irmãos. Eu vou ler apenas um versículo. O Salmo 39 diz assim: esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim e ouviu os meus brados. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou-me os pés numa rocha, firmou os meus passos. Palavra do Senhor. Irmãos, a base de um relacionamento é necessário que haja oração. Quando nós lemos aqui Salmo 39, no versículo 1, diz assim: Ele se inclinou para mim e ouviu os meus brados. Esse é a oração entre o casal, meus irmãos. Deus se inclinou para mim e ouviu os meus brados. É o primeiro ponto de um relacionamento entre casal e não entre casais. Oração. Deus ouviu os meus brados, a minha oração, o meu clamor, a minha súplica, o meu choro. Primeiro ponto é oração. Você tem orado dentro do seu casamento com sua esposa? Sim ou não? Assentou-me
tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Perdão, meus irmãos. Tirou-me da fossa. A falta de perdão, ou perdão não dado, perdão não recebido e o perdão não dado, principalmente dentro de um casamento, de um relacionamento. Se não tiver esse primeiro ponto de oração, Deus ouviu os meus brados, a minha oração. Ele ouviu os nossos clamores, meus irmãos. Ele tirou-me da fossa de um charco de lodo. É quando há o perdão entre o casal. Jesus disse que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes o 7. O terceiro ponto dentro de um relacionamento, meus irmãos, é o diálogo. O diálogo, meus irmãos. Assentou-me os pés numa rocha, firmou os meus passos. É o diálogo, meus irmãos. Assentar aos pés de uma rocha, assentar aos pés de Jesus, é quando eu, Hélio, assento aos pés dessa rocha que é minha esposa. Aonde há 35 anos ela tem me suportado, é quando ela assenta aos pés da rocha, sou eu, e ela tem me escutado, me aguentado. É quando nós dois nos assentamos aos pés de uma rocha, meus irmãos. E essa rocha, teu nome, ela é Cristo. Assentou meus pés numa rocha, Senhor. Cristo firmou os meus passos, firmou meus caminhos. Assentou-me aos pés numa rocha, firmou os meus passos, guiou os meus caminhos. Irmãos, nós vamos aqui trazer para vocês não só a palavra, mas uma experiência de 35 anos de casamento. Estamos casados há 35 anos, não temos nenhuma foto do nosso casamento. Há 35 anos atrás, eu, o primeiro filho, aos 17 anos, da Cláudia, eu com 21. O segundo filho aos 19, o terceiro aos 21 e o quarto aos 23. Meus irmãos. Desempregado, trabalhando em olaria, fazendo tijolos. Vieram as primeiras enfermidades, feridas, dores, brigas, ciúmes, meus irmãos, muito ciúme. Principalmente nos 5 primeiros anos, ciúme de mim com ela, dela comigo. Desemprego, mais desemprego. Estou desempregado, meus irmãos, há 22 anos. 22 anos desempregado. Vieram as preocupações. Estou trazendo para vocês aqui a palavra de Deus. E uma experiência de 35 anos de casamento. Casamento, meus irmãos, não é mais aquele quadro bonito, aquela foto que a gente pendurava na parede e ficava trocando de lugar. Não, família hoje é diferente, meus irmãos. Vieram a adolescência dos filhos, a juventude, os primeiros relacionamentos, os casamentos que não deram certo, e eu e minha esposa ali empurrando a rocha, e parece que a rocha não se movia, mas Deus não pedia que movimentássemos a rocha, é que permanecêssemos ali empurrando a rocha. 35 anos de fidelidade, respeito. Fidelidade e respeito, meus irmãos. Veio o tempo do futebol, as bebedeiras, as buscas de Deus em outros lugares. 35 anos, meus irmãos. Eu disse 35 anos de luta. E se não for com oração, perdão e diálogo, se encerra aqui hoje nosso ciclo, meu e da minha esposa e o seu também. Casamento,
não é acasalamento. Casamento é oração, é perdão, é diálogo. Quando a oração, perdão e diálogo, nós nos fortalecemos. Eu não estou dizendo que os problemas acabam. Em 2006 eu estava ali, afundado num charco de lodo, na fossa. E fui participar de um encontro e Deus ouviu os meus brados e Ele passou a guiar. Porque eu assentei aos pés de uma rocha, meus irmãos. E comecei a entrar no ministério de oração por cura e por libertação dentro da renovação carismática católica. E assumimos o ministério. E começaram os problemas. Em 2006, meu filho foi preso por estar vendendo droga. Fui para São João e simplesmente meu filho não ficou preso porque o delegado, quando olhou para mim, ele falou: não, leva o seu filho para casa. Vieram as denúncias, né? Onde entraram na minha casa, minha esposa está aqui, e reviraram nossa casa de alto a baixo, reviraram o nosso barraco. 4 horas de revista, polícia militar, polícia civil, não encontraram nada. Encontraram muita coisa na minha casa, sim, estou mentindo, né? Encontraram rosários, bíblias, minha esposa na época era ministra da Eucaristia. Então eu estou trazendo para vocês aqui não só a palavra de Deus, mas 35 anos. Ali, com oração, com perdão, com diálogo. Casamentos dos filhos que não deram certo. Pessoas indo ao teu grupo para me matar. Porque foi falado que eu estava dando em cima de mulheres com armas. Casamento é oração, perdão e diálogo, meus irmãos. Está tendo aí no seu? Compramos um carro para evangelizar porque foram tantas pessoas. Compramos um carro. Dali 2 anos a minha esposa cai num precipício de 26 metros. O carro dela passa direto, bate numa árvore, cai no rio, afunda, minha esposa fica presa no cinto, minha cunhada também. Foram 6 horas ali, meus irmãos, para que resgatasse a minha esposa, para que resgatasse a minha cunhada. Estou trazendo para vocês aqui não só a palavra, mas uma experiência de 35 anos de vida. Estamos juntos aí. Paz, eu e ela temos sossego, não. Hoje, eu não participo mais, de movimento nenhum. Moro em Barbacena, eu mais a minha esposa. Pagamos aluguel. Ela como diarista, eu faço bico, Um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo. E estamos aí na luta. Hoje eu simplesmente prego através de um WhatsApp. Foi onde eu vim aqui pregar para vocês. Trazer essa mensagem para vocês deste salmo lindo, maravilhoso, que é um salmo de ação de graças. Um salmo de ação de graças, onde esse salmo vai ter muitas coisas. Vai dizendo aqui: Senhor meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras. São maravilhosas as suas inumeráveis obras, meus irmãos. Oração, perdão e diálogo. Está aqui, meus irmãos. Que eu preciso de fazer, que você precisa de fazer, para que esse casamento continue.
Ele se inclinou para mim, ouviu os meus brados, tirou de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou meus pés numa rocha, firmou os meus passos. Pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino agora de nosso Deus. Muitos verão estas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor, não segue os idólatras. Senhor meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para convosco. Eu quisera anunciá-lo e divulgá-lo, mas são mais do que se pode contar. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abristes os ouvidos. Não desejais holocaustos nem vítima de expiação. Então eu disse: eis que eu venho. No rolo do livro está escrito de mim: fazer a vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada. Fazer a vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque a vossa lei está no íntimo de meu coração. Anuncieis a justiça nas grandes assembleias. Não serei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não oculteis a vossa bondade, nem a vossa fidelidade à grande assembleia. E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias. Proteja-me sempre vossa graça e vossa fidelidade. Porque males sem conta me cercam. Minhas faltas me pesaram a ponto de não aguentá-las vê-las. Mais numerosos os cabelos na minha cabeça, sinto-me desfalecer. Comprazei-vos, Senhor, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar minha vida, que eles fiquem cheios de confusão. Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor vela por mim. Sois meu protetor e meu libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Oração, perdão diário. Continue, meu irmão, nessa caminhada. Você só vai se fortalecer se você for fiel. O seu relacionamento só vai permanecer se você se colocar dentro dessa palavra e se inclinar para Deus, porque Ele vai ouvir os seus brados, os seus clamores, o seu pedido. Ele vai tirar você dessa fossa mortal, desse charco de lodo, se você perdoar o seu esposo, se o seu esposo perdoar você. Traição, abandono, assentar aos pés de uma rocha, porque Ele vai firmar os seus passos, vai guiar teu caminho. Oração, perdão e diálogo. Deus ouviu os nossos prados, que a nossa oração tirou-nos da fossa, que é o perdão. Assenta nos pés numa rocha, que é Cristo. Ele é a rocha. Não vamos conseguir movê-lo, mas Ele nos move. Vem, Espírito Santo, vem sobre estes casais, sobre mim e minha esposa, e nos ajuda a manter a nossa fidelidade, nosso respeito, nossa oração, nosso perdão e o nosso diálogo. Vem, Espírito Santo.
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós. Como sou de Deus, preciso ser de Deus, para que o outro veja Deus. Como sou de Deus, preciso ser de Deus, para que o outro veja Deus. Ser de Deus é ser para o outro próprio Deus. Como sou de Deus, preciso ser de Deus, para que o outro veja Deus. Ser de Deus é ser para o outro próprio Deus. Ser de Deus é ser